Muito boa tarde, meus amigos. O tema que eu vos trago hoje é da situação da guerra na Ucrânia. O presidente Biden falou ontem, durante a noite, numa conferência de imprensa, sobre a guerra que o Putin está a fazer na Ucrânia. Eu tenho aqui informações para vos falar, que isto vai durar um bocadinho de tempo, mas leiam tudo, vejam o vídeo até ao fim, para escutar o que o Biden falou. Biden, no Estado da União, Putin não faz ideia do que vem aí. O presidente dos Estados Unidos da América aproveitou o discurso para o discurso mais... Como é que é? O presidente dos Estados Unidos da América aproveitou o discurso mais importante do ano para anunciar o encerramento do espaço aéreo a todos os aviões russos. Biden prometeu ir atrás das elites russas e defender o povo ucraniano, cuja resistência elogiou. Porém, advertiu que os Estados Unidos da América, que é EUA, que se chama Estados Unidos da América em português, não estão advertiu que os Estados Unidos da América não estão na Europa para entrar na guerra da Ucrânia, mas para defender cada centímetro de território da NATO. Com a coligação das democracias, o ditador russo está mais isolado do que nunca. Joe Biden anunciou esta noite no discurso do Estado da União perante as duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos da América encerramento do espaço aéreo norte-americano a todos os aviões russos e prometeu continuar a liderar uma ampla coligação internacional em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, num confronto apresentado como de democracia contra tirania. Alvo de Biden foi Putin, a quem se referiu como o ditador russo, mas também toda a elite russa que sustentou e apoiou Putin ao longo dos anos. Vamos atrás de vocês, prometeu o presidente norte-americano. E esta noite digo aos oligarcas russos e líderes corruptos que sacaram bilhões de dólares graças a este regime violento. Acabou. Se seu primeiro discurso do Estado da União, Biden acabou por se focar no conflito da Ucrânia, fazendo um duríssimo ataque a Vladimir Putin, mais uma vez, repito, Vladimir Putin, e louvando a capacidade de coordenação de países de várias partes do mundo, América do Norte, Europa, África e Ásia, para impor sanções à Rússia e apoiar a resistência dos militares e do povo ucraniano. Até a Suíça salientou Biden, um apoio que assegurou Biden irá continuar, pois é essa a lição que o passado ensina. Também entendemos, amigos? Ao longo da história aprendemos esta lição. Quando os ditadores não pagam pela sua agressão, causam mais casos. Continuam a avançar e os custos os custos e ameaças para a América e para o mundo continuam a crescer. Num discurso que foi testemunhado pessoalmente pela embaixadora da Ucrânia em Hilton, que é na América, que estava sentada à direita da primeira-dama Jill Biden e que foi alvo de uma ebulição de pé de todos os presentes. O presidente norte-americano elogiou a determinação de ferro. Os ucranianos, Putin fez um terrível erro de cálculo
achou que invadiria a Rússia e o mundo. Rebularia, no entanto, deparou com um murro de força que nunca imaginou que enfrentaria. O povo ucraniano, nós, Estados Unidos, EUA, estamos do lado do povo ucraniano, prometeu Biden. EUA não entram na guerra da Ucrânia, apesar de declarações de apoio aos ucranianos, incluindo com dólares e material de guerra, e determinação em levar ainda mais longe as sanções à Rússia. Biden deixou bem claro que os Estados Unidos da América não entrarão em combates. Entrarão em combates na guerra da Ucrânia. As pessoas na Ucrânia, não entrarão em combates na guerra da Ucrânia. As nossas forças não estão envolvidas e não estarão envolvidas em conflito com as forças russas na Ucrânia. Assegurou o presidente americano: as nossas forças não vão para a Europa para combater na Ucrânia, mas para defender os nossos aliados da NATO. Se Putin decidir continuar a avançar para o oeste, garantiu Biden que elevou o compromisso de uma promessa: vamos defender cada centímetro do território da NATO, que vocês sabem o que é a NATO é a OTAN, que é o que muitos brasileiros falam nos canais de YouTube e nas televisões. OTAN em português quer dizer NATO. Mas o discurso de Biden deixou entrever um agravamento do conflito, com eventuais progressos das forças invasoras de Moscovo. O Pentágono prevê que, perante o fraco desempenho russo na primeira semana de guerra, o Kremlin ordena novos ataques com mais efetivos e maior violência. Foi esse cenário que prespassou numa frase de Biden: Putin pode conseguir ganhos no campo de batalha, mas pagará um preço elevado no longo prazo. Agora vamos falar outra vez da OTAN, que é a NATO. A NATO importa, a diplomacia importa. Biden insistiu na responsabilidade de Putin e na capacidade de resposta dos Estados Unidos, que é EUA, e das democracias ocidentais. A guerra de Putin foi premeditada e não provocada. Ele rejeitou os esforços diplomáticos. Pensou que o Ocidente e que a NATO não iriam responder, e pensou que nos conseguiria dividir aqui em casa. Achou que nos podia dividir na Europa, mas Putin estava errado. Nós estamos preparados, estamos unidos e continuamos unidos, preparamos-nos. Depois dos anos em que Trump namorava Putin e dinamitava a confiança na NATO e nas tradições alianças ocidentais, Biden fez um elogio dessas alianças, salientando o papel do EUA no mundo e, em particular, no âmbito da NATO. A NATO importa a diplomacia americana, importa a determinação americana, afirmou, lembrando os mesmos que a Hilton passou a preparar a coligação com outros países que amam a liberdade. Pois é, meus amigos, eu não estou muito ligado para a câmara, que eu estou-vos aqui a ler o que o Biden, o presidente, que eu gosto muito dele, que eu sou a favor da liberdade e não da guerra. Putin mais isolado Putin mais isolado do que alguma vez esteve. Combatemos as mentiras russas com a verdade e, em consequência,
dessa denúncia e dessa aliança, Putin está mais isolado no mundo do que alguma vez esteve. Foi um dos momentos em que se ouviu um grande aplauso com a boa parte da audiência em pé. Juntamente com os nossos aliados estamos a impor sanções poderosas, assegurou Biden, com vista a enfraquecer a economia russa, vedar o acesso à tecnologia e aumentar a fatura do esforço de guerra de Moscou. Ele não faz ideia do que vem aí, disse Biden, numa aparente referência ao homem que governa o Kremlin. A economia russa está em ruínas e a responsabilidade é exclusivamente de Putin, preparando desde já a opinião pública para um confronto que poderá ser longo, com reveses e com consequências alargadas. Biden garantiu que no final vamos ficar bem quando esta história desta guerra for escrita, disse Biden. A guerra de Putin na Ucrânia terá deixado a Rússia mais fraca e o resto do mundo mais forte, mas as consequências não se limitarão às fronteiras dos contentores. Eu vou continuar aqui a ler mais um pouco, que aqui diz, mas a economia foi um dos pratos fortes do discurso sobre o estado do EUA. Mesmo antes da invasão russa da Ucrânia, o crescimento da inflação já era visto como o maior risco para a recuperação económica mundial e dos Estados Unidos da América, ou quero dizer, EUA. Após a invasão, essa escalada tornou-se ainda mais grave, devido ao aumento dos preços da energia, mas também de inúmeras matérias-primas, de comida, desde logo com os preços do trigo a disparar. A Rússia e a Ucrânia fornecem um terço do trigo vendido no mundo. O conflito militar também está a contribuir para agravar as disrupções na cadeia global de abastecimentos. E tudo junto pressiona ainda mais a subida dos preços de quase tudo. A resposta prometida por Biden é depender menos de importações, substituindo-as por produção americana. Temos uma escolha. Uma forma de combater a inflação é baixar os salários, tornar os americanos mais pobres, tendo uma ideia melhor para combater a inflação. Baixar os custos e não os salários. Fazer mais carros e semicondutores na América. Mais infraestrutura, inovação na América. Mais bens a circular, mais depressa e mais baratos na América. Em vez de contar com cadeias de abastecimento estrangeira, vamos fazê-lo na América, para além de uma obução de pé, ouviam-se gritos de EUA, que é a América. O meu plano de luta contra a inflação irá baixar os custos e diminuir o déficit. O meu plano de luta contra a inflação irá baixar os custos e diminuir o déficit. A inflação é uma das razões para as baixas taxas de aprovação de Biden nas sondagens de opinião e o Estado da União. Costuma ser um bom momento para o Presidente apresentarem a sua narrativa com todo o aparato do poder e relaxar a sua imagem. Isso é o tanto mais importante para Biden, quando há eleições intercalares em novembro, nas quais os democratas correm o risco de deixar de controlar as duas câmaras no Congresso.
Se perder a maioria mínima que tem no Senado, que é o possível com o voto de qualidade de vice-presidente, o Partido Democrata Biden ficará de mãos atadas para fazer avançar a agenda presidencial. Com Trump ainda a dominar o Partido Republicano, Biden fez o contraste com o seu antecessor, ao contrário dos cortes de impostos da anterior administração, que, segundo Biden, só beneficiaram os mais ricos, dos mais ricos. As medidas do atual governo não deixaram ninguém para trás, prometeu o inquilino da Casa Branca, lembrando que em 2021 foram criados mais empregos num ano do que alguma vez antes da história do EUA. Louvou o mais forte crescimento em 40 anos e apelou aos republicanos para que deixem de bloquear as medidas económicas da Casa Branca. Biden pediu um consenso bipartidário para os planos de infraestruturas e reindustrialização com fábricas de nova geração e de relacionamentos da economia, mas nesta parte os aplausos chegaram apenas do lado democrático, não dos republicanos. É mais fácil Biden unir os dois partidos e combater a Putin. E mesmo nessa frente há cada vez mais republicanos a reproduzir os argumentos de Kremlin no que em medidas para combater a crise económica que está pela frente. E esta é a hora, disse Biden no final do discurso. Este é o nosso momento de superar os desafios do nosso tempo e vamos fazê-lo como o povo, uma parte da América representada no Congresso. Levantou-se para aplaudir, outra não se levantou nem aplaudiu. Pois é, meus amigos, eu vou terminar, que este vídeo foi um bocadinho longo. É como eu estou, se vocês compreenderam, o Biden está a cortar tudo da América à Rússia, porque ele até máquinas do petróleo, faz o petróleo, está a cortar, já quer cortar, ou já está a cortar a aviação, a técnica que faz os aviões russos terem as peças para eles voarem, está a cortar tudo isso. Mas o presidente Biden amanhã vai fazer uma conferência de imprensa, ou amanhã ou hoje, não sei muito bem, e quer cortar o espaço aéreo à Rússia também, porque o Vladimir Putin é um assassino, como vocês sabem, é um ditador, é um homem que não tem valor nenhum. Ele só está a prejudicar o seu povo, porque o povo russo só está a ser prejudicado por culpa dele, porque a economia da Rússia está a cair, e está a cair cada vez mais. Vocês sabem que a maioria não, para dizer melhor, os países, quase todos os países do mundo estão a cortar relações com a Rússia. Eu quero ver como é que vai ser da Rússia quando terminar esta guerra com a Ucrânia. E vou-vos avisar, o Putin não se lembre em fazer guerra com a Polónia, a Roménia e os países da NATO. Porque se ele fizer, as coisas vão ficar muito graves para Putin. Porque Putin, ele não está consciente no que está a fazer. Porque a América, Reino Unido, já tem aviões na Ilha Terceira, que é nos Açores, em Portugal. No caso que Deus queira que não haja uma guerra, os próprios aviões invadem logo a Rússia, porque
Vocês, se repararem um mapa, a Rússia fica perto da ilha dos Açores, na Madeira. Na ilha dos Açores, em Portugal. Porque o mapa, vocês vejam no mapa, está ali, fica ali pertinho. E as coisas podem se tornar feias para a Rússia. E a Rússia, sendo atacada, é atacada por o mundo quase todo. Diga-me, e mais, a Bielorrússia vai ter, vai sofrer consequências graves, porque a Bielorrússia foi o país que está a ser aliado à Rússia, e foi ele, o presidente, que deixou passar os militares por lá, para irem atacar a Ucrânia. Meu Deus e meus amigos, peço que estas coisas corram bem e que o presidente da Ucrânia seja vivo aqui neste mundo connosco, que ele merece, porque ele está a lutar pelo seu território, que o Putin é um ditador, ditador que é assassino. Ele é um assassino, ele está a matar pessoas inocentes, ele está a destruir hospitais, ele está a destruir coisas que ele não deve. É bem que o Tribunal Internacional o prenda. Ou se não prender, que haja um que o mata, como fizeram o Osama Bin Laden. Meus amigos, isto é triste, pessoas terem que sair do seu país por causa de um psicopata, porque o Vladimir Putin, ele deve estar num manicômio com os pés e mãos atadas e levar choques até à morte. Que Deus me perdoe por estas palavras, mas é o que ele merece. Me desculpem quem é inscrito aqui no meu canal, mas é o que ele merece, porque o que ele está a fazer não se faz. Porque a Ucrânia quer ser um país independente e o Putin não quer. O Putin não quer que a Ucrânia seja independente. O Putin não quer que a Ucrânia entre na NATO, que é a OTAN, e na União Europeia. Pois é, meus amigos, o meu nome é Daniel Costa. Se gostaram do vídeo, compartilhem com os seus amigos e curtam o vídeo. E se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para poderem ver o vídeo todo. Um abraço e uma boa quarta-feira.